sabe? Tava começando, só que o Gunley me viu. Sim. O Gunley me viu, ele falou, meu, ele ficou indignado por eu não ter uma mídia boa, tão quanto o físico, sabe? Porque ele ficava, caraca, seu físico é muito bom, sua mídia tem que estar boa também. E nesse meio tempo aí você também acabou conseguindo entrar na Integral Médica. Foi. E como que foi essa entrada? Como é que você chegou até lá? Chegaram até você? Não sei. Ah, não. Ó, pra começar, foi lá bem no comecinho que eu não tava, tipo, minha mídia ainda tava bem, sabe? Tava começando, só que o Gunley me viu. Sim. O Gunley me viu, ele falou, meu, ele ficou indignado por eu não ter uma mídia boa, tão quanto o físico, sabe? Porque ele ficava, caraca, seu físico é muito bom, sua mídia tem que estar boa também. Aí ele falou, não, eu vou conversar com a galera da Integral e tal, eu vou postar você aqui do nada, você vai crescer. Falei, beleza. Aí ele foi, era até a época do Vitor, que tava lá na Integral. Sim, do Vitão. Lembra? Aí ele pegou e mandou um vídeo, eu acho. Ele e o Lorenzo, os dois mandaram um vídeo, ó. Você vai... Esse aqui é o próximo que vai entrar, hein? Aí o Vitão, não, quero só ver. Aí, beleza. Aí fui trabalhando na mídia. E quando chegou no Arnold, depois, acho que de fevereiro até o Arnold, que o Arnold foi em abril do ano passado também, não foi? Foi abril. Em abril. Desse tempo todo foi ali, ó, trabalhando na mídia. Aí no dia do Arnold, sentou a galera da Integral, pelo que eu fiquei sabendo depois, porque eu não tava na hora. Acho que tava o Diniz, o Lorenzo, o Gunley. Eles falaram, meu, vocês têm que conhecer esse aqui. Aí mostraram meu perfil pra Tarla, pro Vitor. Aí eles pegaram e gostaram também. No outro dia já anunciaram eu lá no Arnold, pedindo pra tirar a camisa, eu todo envergonhado. Da foi hora, muito bom. cara, da hora. E é o reconhecimento do trabalho, né? Assim, trabalho duro, feito com amor e carinho e realmente dá muito bom, cara. E voltando um pouquinho também, ou então indo um pouquinho na frente, na verdade, desse Arnold, você acabou fechando lá na base do Jorlan, na All Day. Foi. Como é que foi um pouquinho dessa história aí? Cara, teve o primeiro treino que eu mandei com o Jorlan em fevereiro, porque muita gente pergunta até, eu já vou soltar aqui como é que eu arranjei o treino com o Jorlan. Eu comentava em todo vídeo do YouTube dele. Todo vídeo, ó, você vai me chamar um dia pra treinar. Eu enchi o saco. Você nem conhecia o Pirulito nessa época? Não, nem conhecia ninguém. Ninguém, exato. Aí foi quando eu conheci o Sávio. O Sávio, Sim, você sabe, né? conheço. Aí eu vi o Sávio pela primeira vez, aí do nada a gente conversando, chegou o assunto de eu falar aqui, meu, comenta em todo vídeo do Jorlan, um dia ele vai me chamar. Aí o Sávio pega e me fala, eu conheço o Pirulito. Falei, mentira. Aí, meu, primeiro treino com o Sávio, ele fez a ponte com o Pirulito. Sim. Aí o Pirulito pegou e falou, não, daqui umas 2 semanas ele vai treinar. Aí beleza, aí foi quando eu tive o primeiro contato ali com o Pirulito, com o Jorlan. Aí o Jorlan já tinha dado uns olhares assim, né, falando pro Pirulito que tinha gostado. Aí beleza. Aí depois de fevereiro, depois de um bom tempo que veio esse projeto da Base All Day, aí eles foram começando a chamar, né? Aí primeiro foi o Gunley, depois o Macho, a Mandinha. E eu passei, muita gente não sabe, mas eu passei por um processo seletivo meio que sem eu saber. Só que, e eu não entrei. Foi num treino que eu puxei de perna, foi na entrada do Macho. Sim, eu lembro Sabe? dessa época, eu lembro. Era um treino de perna lá na Caverna do Brandão. Sim, na caverna. Foi. Aí era pra divulgar só o Macho. Aí o Pirulito falou, meu, vai lá e acompanhar, beleza. Cheguei, tava treinando lá junto, só que o treino tava tão bom, o Pirulito falou, que no final do treino eles iam divulgar a entrada do Macho e a minha. Só que eu fiquei sabendo isso depois que eu desisti do treino. Só que eu desisti do treino porque eu fui lá até o final, aí o Johan apareceu na última série. Acabei, meu, deu ruim. Acabaram com você. Foi. Meu, foi o único dia que eu desisti de um treino. Deu F total lá, depois eu fiquei uma semana parado dentro de eu casa. lembro dessa época. Você lembra? Aí, beleza. Aí quando eu acabo o treino, o Pirulito me fala, se você fosse até o final, você teria entrado hoje. Fiquei maluco, rapaz. Imagina, eu ficar sabendo de uma coisa dessa, depois uma semana parado dentro de casa. Eu fiquei doido. Mas aí depois de uma semana ele me chamou de novo, ó, mais um desafio. Eu fui lá, aí deu bom. Sim, entrei. Porque eu lembro, cara, acho que nessa época aí foi quando a gente fez o Bizu, naquela época lá. Foi bem naquela épocazinha ali. E eu lembro bem, cara, que você acabou ali ficando meio mal no treino, ficou deitado um tempão, né, estirado e tudo mais. Fiquei largado lá no chão. Mas, pô, também pegaram pesado com você, mano. Pegaram pesado. E aí entrou na base, começou a seguir o trampo. E o planejamento era subir em outubro, se eu não me engano, no Sul Brasileiro em dezembro, na verdade. Não, Sardinha. Sardinha. Em setembro. Sardinha em setembro, exatamente. Aí você subiu do lado de várias feras ali, né? Foi. Ó, no Sardinha, eu subi nas 2 categorias de novo. E
Foi, na Bodybuilder eu fiquei em segundo com o Dudu Fit. Exato. Foi, e na Classic do Sardinha, sumi. Não, eu vi, eu não sei porquê. Até hoje eu não entendi o porquê, Cê pra viu? ser bem sincero, mano. Meu, ó... Tava o Alan Waze, não tava? Tava o Alan Waze, o Dudu Fit, o André Filho. André Filho, você, O Nakamura. Era só nome Restante. pesado mesmo. Era só... Não, meu, tava em peso. Só que aí o que mais ficou com a pulga atrás da orelha da galera, e até da minha um pouco, foi que assim, eu subi com o mesmo cara na Bodybuilder Exatamente. e na Classic. Na Body, eu fiquei em segundo e na Classic eu sumi e o cara ficou tipo em terceiro, eu acho. Só que aí você fala, tá, às vezes a linha dele era mais favorável pra Classic, a sua não. Só que não. Tipo assim, nossos físicos estavam, tipo, quase a mesma coisa, sabe? Não fez muito sentido. Só que, né? Aí eu não vou ficar reclamando também. Vou trabalhar duro pra próxima, né? Acontece. Às vezes é algum detalhe ali que o árbitro acabou vendo e tudo mais, mas enfim. Eu sei que pegou fogo esse campeonato, todo mundo comentava. Nossa. Na época tava aquela briga sadia, né? Entre o Alan Waze e o Dudu Fit, quem ia ser melhor e tudo mais. Você também tava no meio ali, a galera te jogando ali nas beiradas e tudo mais. Mas foi muito da hora esse show. E, cara, ali eu acho que vocês acenderam o fisiculturismo natural no meio ali dos hormonizados de uma vez por todas. Que agora não. No próprio Olímpia. Muita gente subiu lá também, né? Você também subiu no Olímpia, não subiu? Contra quem que você pegou lá? No Olímpia, teve até aquela novela lá do cara que tinha 25 anos. Ah, é verdade. O Dudu Fit foi, verdade. Depois premiaram o Dudu Fit. Foi, entendeu? Sim, Aí eu acabei ficando em quinto, só que aí por causa dessa novela toda que teve, eu fiquei em quarto lugar, né? Sim, E do Sardinha pro Olímpia foi um período que... Hoje, porque na época de tanto o pessoal falar na minha orelha, eu ficava negando, só que eu vi realmente que meu físico deu uma decaída, sabe? Mas subi com o Dudu Fit, eu acho que o Nakamura foi também. Sim, foram diversos nomes também. Subiu um cara também que eu não conhecia, depois eu vi que ele me seguia, eu conheci, que ele mandou, não sei se você vai lembrar de uma coreografia do Michael Jackson, a música. Cara, esse daí eu não lembro. Meu, ele ficou em terceiro, eu acho, um loiro. Apareceu do nada e bugou tudo, mano. Bugou tudo. E é o que sempre vai acontecer agora, né? Principalmente na Team. Vixe, vai aparecer moleque novo ali. Vai, mano. Esse Arnold aí, nossa, eu quero só ver, mano. Esse Arnold aí promete pegar fogo, mas a gente já vai falar disso daí.